Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 2. Nós estamos falando há muitos dias, há muitos domingos de um mesmo assunto, crucificados com Cristo. E eu quero talvez mudar o texto, mas não mudar o tema, quero ficar no mesmo lugar. Então, Lucas capítulo 2, versículo 46, obrigado pela sua oferta. Obrigado por você que está em casa nos assistindo, acompanhando pela internet. São milhares de pessoas, todas as reuniões, que assistem, que baixam as mensagens, que põem nas suas redes sociais, está lá para isso, amém? E sempre indicando o nosso canal, que Deus te abençoe, esse é o nosso propósito, amém? Esse é o nosso propósito. E estamos felizes por isso, por poder, não só daqui, presencialmente, mas pela internet, poder tocar milhares de pessoas todas as semanas. Lucas capítulo 2, versículo 46 diz assim: passando 3 dias, acharam-no no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que ouviam admiravam-se da sua inteligência e respostas. Quando o viram, maravilharam-se. E a sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim para conosco? Teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Respondeu-lhes ele: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Mas eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Então desceu com eles para Nazaré, e era-lhes sujeito ou submisso, mas sua mãe guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Amém, irmãos? Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, nunca se falou tanto de reino como tem se falado nesses dias. As músicas, é reino, é reino, é reino. Mas eu confesso para você, me assusta um pouco pessoas falar, às vezes, de uma coisa que não estão entendendo. Porque quando você fala de uma coisa que você não experimentou, você só multiplica a ignorância. Por isso que o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Ou seja, você tem que experimentar a vivência no reino. Se fala muito sobre reino porque às vezes vira moda, né? Uma frase, um chavão evangélico vira moda. Mas o que é o reino? Por que eu, como igreja, tenho que viver o reino de Deus? E muitas vezes a gente pensa que porque viveu o reino de Deus, a gente pode estabelecer o reino de Deus. Não, o reino de Deus não é estabelecido por nós. O reino é manifestado por nós. O reino só é estabelecido quando o rei voltar. Então o rei voltará e ele estabelecerá o seu reino. Nós vamos manifestar o reino. Mas você já pode viver reino de Deus. Agora, para viver o reino de Deus, para levantar essa cultura de reino, eu preciso perguntar para você: que cosmovisão governa você? Qual é a cosmovisão que você é governado? O que é que governa a sua mente? O que é que governa as suas intenções? O que é que governa a sua vontade? Que cosmovisão está governando você agora, nesses dias, nesse momento, ou daqui por diante, ou te trouxe até aqui? Porque o que você vê quando você olha para frente? O que é que você espera da igreja? Porque você vê guerras, você vê rumores de guerras, você vê fome, você vê praga, você vê peste, você vê a corrupção se evoluindo, né? E em muitos lugares o erudismo evoluiu, mas a piedade faliu, e assim por diante. Mas quando você olha para frente, o que é que você vê? Por que eu estou perguntando isso? Porque você vai tomar decisões de acordo com a sua cosmovisão. Todas as decisões que você tomar, ela está sempre de acordo com a sua cosmovisão. O que é que você espera dos próximos dias? Que cenário você está trabalhando para manifestar, para viver? Porque tem um cenário bíblico e é necessário que ele se cumpra. E muitas vezes a gente precisa saber o que Deus quer para não orar contra o que Deus está fazendo.
pela falta de nosso entendimento, a gente pode estar orando contra aquilo que Deus já disse que vai acontecer. Então Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, são mensagens que a gente tem que pensar nelas, e estudá-las, e procurar saber, olha, isso que está acontecendo de mal, faz parte de um projeto divino. Como isso? Como Deus? Se a Bíblia diz que aquele que é tentado pelo mal, não diga que é tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Ok? Eu não estou falando de tentação, eu estou falando de cumprimento profético. Tem um cumprimento profético que não adianta eu orar contra, não vai mudar. E por isso eu preciso cooperar com o que Deus está fazendo, para mim não entrar em frustração, em decepção, em depressão. Porque você fica, puxa, eu faço, eu oro, eu busco, e parece que as coisas não contribuem, parece que as minhas orações não fazem sentido. Então, qual era a visão que governava a vida de Jesus? 3 dias o pai e a mãe procurando. Na realidade, Jesus não se perdeu dos pais, foi os pais que perderam Jesus. E ele estava ali na hora da festa, no sacrifício, e Jesus. E eles ficaram 3 dias procurando Jesus, e no 3º dia acharam Jesus. E aí perguntaram, filho, o que tu fizeste? A gente te procurou há 3 dias, estamos te procurando em tudo, já fomos no shopping, já fomos nas lojas, já fomos nos campos de futebol, você não estava, fomos até na cadeia, na delegacia, fazer um BO. E ele disse, por que vocês estão me procurando? Vocês não sabiam que eu estava aqui cuidando dos negócios do meu pai? Então, qual é a cosmovisão que conduzia a vida de Jesus? Cuidar dos negócios do Pai. Qual é a cosmovisão que imperava na vida de Jesus? Tratar dos negócios do meu Pai. Cosmovisão não é só o que o Senhor tem para a sua vida, querido, é o que o Senhor tem para a sua geração. Talvez você vai fazer coisas na sua vida que você não vai experimentá-las. Quem vai experimentar e provar é a geração que vem depois de você. Talvez você vai estabelecer agora coisas, ideias, você vai estabelecer doutrinas que talvez você não vai usufruir delas. Quem vai usufruir delas são as gerações que vêm após você. Por isso que todo homem que anda numa cosmovisão celestial, ele precisa ter uma cabeça geracional. Ele tem que entender que as decisões dele afetam para sempre a sua posteridade. Ele tem que entender que quando ele diz não para o pecado, ele está guardando a sua família, ele está guardando as próximas gerações. E quando ele resolve viver a vida dele agora, tem que aproveitar a vida, porque a vida é curta. Não é esse o ditado? Você tem que curtir a vida, porque a vida é curta, mas você não sabe que todas as decisões que você está fazendo, por prazer ou por propósito, elas vão conduzir as tuas gerações posteriores para viver no prazer ou no propósito. Então, se você vive o cenário bíblico e você deixa claro esse cenário bíblico para a tua geração, você põe na mesa, é assim que vai acontecer. Em tempo de pandemia, eu reuni meus filhos, genro e nora, lá em casa, netas. A Iraci fazia uma janta toda terça-feira e a gente ficava lá estudando a volta de Jesus. Estudando a volta de Jesus. Nós estávamos em pandemia, não podia viajar. O culto aqui na igreja era só cadeira, não tinha gente. Eu preguei aqui para as cadeiras vazias em 6 meses. Elas nunca se converteram. Cadeiras duras de coração, irmão. E a gente aproveitou, não podia viajar, não podia sair. E a gente ficou em casa estudando as Escrituras. Então você precisa entender como foi cantado aqui hoje, pela irmã do vestido azul, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Quando você anda segundo o propósito de Deus, todas as coisas vão contribuir para o cumprimento das Escrituras, se você estiver alinhado com a palavra. Amém? Quer favoreça você agora ou quer não favoreça você agora. Então não tome decisões positivas, vamos dizer assim, só quando as coisas favorecem você. Porque você pode estar guardando alguma coisa agora para lá na frente te proteger. Tem coisas que não estão acontecendo na tua vida agora e você não está entendendo, mas lá na frente vai te proteger.
Saul, ou melhor, Davi casou com uma das filhas de Saul chamada Mical. Mas Davi gostava de Merabe, mas ele casou com Mical. E a Bíblia diz que Mical era estéril, Mical não gerou filhos. Imagina, um homem de Deus, segundo o coração de Deus, se casou com uma mulher que não podia ter filhos. Para a época, irmão, era muito difícil isso, porque as mulheres eram agraciadas com filhos. E aí Deus não deixou Davi gerar filhos na casa de Saul. Então você podia dizer, ó, Deus está pesando a mão, né? Porque as pessoas acham que quando alguma coisa de errado acontece com a gente, é Deus pesando a mão. Meu Deus, que Deus miserável é esse, irmão? Que é só você pisar na bola, ele vem e arranca a tua cabeça. Irmão, essa é a noção que o diabo quer que você tenha de Deus. Mas Deus não é assim. Deus é um Deus bom. E se você quebrar a aliança, você quebra e você sai. Mas Deus continua fiel, porque Ele não vai quebrar a sua palavra. Então Davi não gerou filho na casa de Saul. Ele casou com Mical, e Mical era estéril. Quando Saul quebrou a aliança com os gibeonitas, Davi, para refazer a aliança com os gibeonitas, perguntou o que eles queriam. Eles disseram, nós queremos 7 filhos da casa de Saul. E Davi teve que entregar 7 filhos da casa de Saul. Se Davi tivesse casado com Merabe, 2 filhos de Merabe seriam os filhos dele. Você está me entendendo? Na presença de Deus, no propósito de Deus, até a esterilidade tem propósito. Você está me entendendo? Então tem muita coisa que pode não estar acontecendo agora na sua vida, porque Deus está te guardando. Então o negócio agora é: faça um propósito, viva os sonhos. Deus, quem tem sonho aqui, Deus vai te dar o teu sonho. Deus vai, não é assim não, Deus não vai dar teu sonho assim não, se o teu sonho não está de acordo com a vontade de Deus. Eu tenho um sonho de ficar bilionário, mas vai que não é a vontade de Deus. Eu preciso saber o que Deus quer. Eu preciso ter amizade com Deus, eu preciso ter relacionamento com o Espírito, para quando eu orar, eu saber o que Deus quer de mim. Porque oração não é para dar conselho para Deus, como se Deus não soubesse o que fazer. Deus, eu vou orar agora, e o Senhor tem 15 dias, que bonitinho, 15 dias para fazer. E se o Senhor não fizer, eu não vou mais no culto. De mal. Quem faz isso é as crianças, irmãos. Os adultos estão o dia todo buscando a Deus para saber o que Deus quer. E às vezes o que Deus quer implica em perdas, em renúncias, em abrir mão e soltar. Como é que você cantou hoje? Tudo deixarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo entregarei. Fazer a vontade de Deus, querido, andar na cosmovisão do céu, não tem a ver. Jesus não começou a andar na cosmovisão de Deus com 30 anos. Menino, ele já estava no templo e ele já tinha uma cosmovisão, que é cuidar dos negócios, tratar dos negócios do meu pai. Por isso, se a sua visão, Deus me deu uma visão, se a sua visão inclui só você, não foi Deus quem te deu. Uma visão que inclui só você, uma visão que só enriquece você, que só abençoa você, que só prospera você, que só você tem a palavra de vida eterna. Eu vou dizer uma coisa: essa visão não foi Deus quem te deu, porque a visão de Deus sempre é coletiva. Quem inventou o selfie e o espelho foi nós, irmão. Porque evangelho não tem a ver com a gente, tem a ver com o outro. E quanto mais Deus me carrega do evangelho, mais tem a ver com o outro. E quanto mais Deus me prospera, mais tem a ver com o outro. E quanto mais Deus me exalta, olha, Deus está me exaltando, mais tem a ver com o outro. Nunca tem a ver comigo mesmo. Por isso o evangelho é sempre por causa do outro. Por isso, se Deus está te prosperando,
Ore para saber por que Deus está te prosperando. Porque tem um propósito para esse dinheiro. Não é só para você trocar de casa, para você trocar de carro. Não é só para você ficar alguém muito bom, muito melhor. Meu nível aumentou. E quem foi junto com você para esse nível? Se Deus está te levantando como uma voz, se a tua música... Eu falei isso para o Reuel uma vez, não foi, Reuel? Eu disse, sabe essa música, Reuel? Num ambiente de glória, Deus vai deixar essa música conhecida no Brasil. O Brasil todo vai cantar. E você vai ficar conhecido por causa de uma canção que você fez. E depois de você ficar conhecido, Reuel, Deus vai provar o seu coração. Porque a gente pensa que Deus me abençoa quando Ele me dá uma música bonita, uma pregação bonita, um livro bonito. E aí eu digo, agora vai. Não, é depois que você recebe, é que você é provado. Mas como o Reuel é um homem de Deus, ele está sentadinho aqui atrás ainda. Ele ainda viaja com o pastor Luiz para criar o ambiente de glória. Amém? Ele ainda viaja sem saber se vai ganhar alguma coisa. A música dele explodiu, tem milhões de visualizações na internet. Mas como ele não é um produto da mídia, ele é um produto do altar. Ele foi criado no altar. Amém? Por isso ele continua no altar. Ele não abandonou o altar. Eu quero deixar claro para vocês, porque muitos de vocês, quando esse rio passar, o rio que foi profetizado aqui hoje, muitos de vocês vão prosperar. Muitos de vocês vão ter grandes negócios. Muitos de vocês vão ser livres de vícios. Seu casamento vai para o lugar, sua família vai para o lugar. Muitos de vocês ficarão conhecidos. Uma canção, uma música, uma poesia, um ministério, uma unção. Deus vai te dar redes de coisas. Deus vai te prosperar e depois então Ele te prova. Deus te abençoa quando Ele te dá tudo e depois diz devolve. E na realidade só é seu o que você já devolveu. Irmãos, o mundo preparou e tem preparado as gerações para uma cadeia de domínio. O mundo tem preparado as pessoas para uma cadeia de domínio. Nós estamos sendo preparados para que sejamos dominados pelo comércio, pela indústria, pela mídia, pela cultura, pela ideologia a ideologia política de controle. O mundo prepara as pessoas para serem controladas. Pessoas são controladas pela mídia, controladas pelo comércio, controladas pelas promoções, controladas pela ideologia política de controle. Uma cadeia de domínio que determina o que eu vou ter, o que eu vou ser, o que eu vou fazer. Porque o mundo treina você para uma cosmovisão materialista. Se não tem nada para mostrar, não é abençoado. Se não tem nada para mostrar, não é abençoado. Por isso que é uma corrida sem escrúpulos, irmãos. Um frenesi pelo sucesso. Porque o mundo prepara as pessoas para o controle. Uma cosmovisão de consumismo, para você ter mais do que precisa, para você comer mais do que precisa, para você fazer mais do que pode. E são os excessos. Olha o que é pecado. Estuda pecado na Bíblia. O que é pecado? Excesso. Excesso de comida é pecado. Excesso de bebida é pecado. Porque Deus não condena você a beber, Ele condena você a se embriagar. Ele não condena você a comer, Ele condena você a ser glutão. O que é imoralidade? É o excesso. Pecado é excesso. E só, queridos, e só a glória de Deus, só a presença de Deus pode me tirar dos excessos. Amém? E aí a gente não sabe viver na simetria em Cristo. A gente está sempre nos extremos. Ou é muito excesso, ou então corta tudo da vida e não faz mais nada. E ainda quer proibir os outros de fazer. A gente tem dificuldade de viver uma simetria cristã. Num lugar onde o prazer é saudável, aonde o lugar, aonde você tem o prazer e o propósito, porque Deus, Ele também gerou você para ter prazer, Ele gerou você para ter vontade.
Onde é que está o problema? Os excessos. Agora, para isso eu preciso afinar o corte, irmão. O que é afinar o corte? É tirar os excessos da navalha, é aperfeiçoar, é aprimorar. Se eu quero dar cortes certos, eu preciso tirar os excessos da minha vida. Sabe o que é que te mata? É os excessos. Sabe o que é que faz você pecar? São os excessos. E para afinar o corte eu preciso tirar os excessos. O que é pecado senão os excessos do prazer? Amém? A pessoa não sabe ter o prazer, ela precisa ter o excesso daquilo, e aí acaba destruindo a vida dela. Então deixa eu te falar uma coisa, querido. Uma cosmovisão ligada no céu, uma pessoa que vive na terra para fazer a vontade de Deus. Pastor, eu quero fazer a vontade de Deus. E sabe que tem muita gente com boas intenções querendo fazer a vontade de Deus, só não fazem porque não sabem. E não sabem por quê? Porque não tem comunhão. Então o seu problema não é de direção, é de comunhão. Porque se temos comunhão, teremos direção. Se eu tenho comunhão com Cristo, se eu sou um cara devotado a Cristo, se eu sou alguém que é devoto, eu tenho meu devocional diário, eu tenho aquela pessoa que busca Deus diariamente, eu sou o cara que estou todo dia na presença de Deus, todo dia, Senhor, tira de mim os excessos, Senhor, me cura, Senhor, me salva, Senhor, me restaura. Irmão, aquela pessoa que vai em Deus todos os dias, irmão, ela vai gerando um lugar de relacionamento. Se ela gera esse lugar de relacionamento, ela não vai mais ficar sem direção. Salmo 25, o verso 12: qual é o homem que teme ao Senhor? A este lhe ensinará o caminho que deve escolher. Sua alma repousará na prosperidade, sua descendência herdará a terra. Qual é o homem que teme ao Senhor? Uma pergunta: a este lhe ensinará o caminho que deve escolher. Um homem que está sempre temendo a Deus, que tem um temor pelo zelo, que tem, sabe, o cuidado de não fazer errado. Ele se preocupa, ele pode errar, mas não foi premeditado. Ele procurou saber se estava errado ou não. Irmãos, parece coisa tola, coisa simples, mas não. Então, às vezes, sabe o que vai acontecendo? O meu velho homem, que ainda não foi convertido, que ainda não foi pregado na cruz, que ainda não passou pela cruz, pela crucificação, mas eu já aceitei Jesus. Eu vou repetir para você: convertido não é quem aceita Jesus, é quem abandona o pecado, irmão. Eu preciso abandonar aquilo que me rouba de Cristo. Essa é a hora que você diz: ai, aleluia. Eu preciso abandonar aquilo que me rouba de Cristo. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 3. Diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão vil, a concupiscência, a avareza, que é a idolatria. A avareza, que é a idolatria. Por quê? Porque ela tem uma oposição obstinada. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nelas também em outro tempo andastes, quando a vossa vida era dominada por elas. Agora, porém, despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Olha isso aqui: não mintais uns aos outros, pois já vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. E é interessante que eu comecei a ler do 5, mas se você ler o 4 diz assim, ó: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com Ele em glória. Então, à medida que nós vamos andando com Cristo, Cristo vai se manifestando na nossa vida, irmãos. E aí, Ele vai impedindo o meu velho homem de se manifestar. Irmão, o velho homem não conhece o pleno conhecimento de Deus. O velho homem não conhece o pleno conhecimento. E hoje tem se falado muito do pleno conhecimento. O pleno conhecimento, tem que conhecer as Escrituras. Eu conheço irmãos que conhecem as Escrituras, mas não conhecem de quem as Escrituras estão falando.
conhece as Escrituras, conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas não conhece de quem a Bíblia está falando. Ou seja, conhece a Bíblia de Deus, mas não conhece o Deus da Bíblia. Amém, irmãos? Eu preciso conhecer de quem a Bíblia está anunciando, quem a Bíblia está falando. Pleno conhecimento, irmãos, não é a Bíblia, é a pessoa de quem a Bíblia fala. A Bíblia está falando de Gênesis e Apocalipse da pessoa de Cristo. Porque se eu conheço só a Bíblia, eu conheço só versículos, e eu preciso conhecer o Deus de quem a Bíblia está falando. Amém? Então eu preciso crescer na graça e no conhecimento. Você precisa entender que o pacto da graça, Deus não fez o pacto da graça comigo, o pacto da graça é com Cristo. Por isso que se eu como de Cristo, eu vou viver a graça de Cristo. Por isso que sem Ele ninguém chega ao Pai. Então pleno conhecimento não é a Bíblia, é a pessoa de quem a Bíblia está falando, a pessoa de Cristo. Querido, o meu velho homem não tem problema de ler a Bíblia. O meu velho homem lê a Bíblia. Por isso que a Bíblia pode ser usada numa empresa, ela pode ser usada numa repartição pública, ela pode ser usada numa Câmara de Vereadores. Toda Câmara de Vereadores, a Câmara, né? Não é Câmara, Câmara é aqui ali. Toda Câmara de Vereadores, antes do pleito, se lê a Bíblia. Então a Bíblia pode ser usada. A Bíblia é usada por várias religiões. Gandhi começou os seus discursos usando parte do Sermão do Monte, Sermão da Montanha. Então a Bíblia você pode ler, você pode estudar. O nosso velho homem não tem problema com a Bíblia, mas é o nosso novo homem que conhece a Cristo. Por isso Jesus falou para Nicodemos: te é necessário nascer de novo. Porque ele disse: eu conheço, ninguém pode fazer o que tu fazes se não vier de Deus. Eu conheço a Torá, eu conheço as Escrituras, mas é necessário nascer de novo. Porque o velho homem pode ler a Bíblia, pode estudar as Escrituras, mas é o novo homem que conhece a Cristo, porque ele nasceu de novo em Cristo. E sabe qual é o perigo? O perigo é se o velho homem maneja bem a Bíblia, mas não conhece a Cristo. O perigo é quando você, num grupo, num PG, num púlpito, ministrando outra pessoa, você conhece a Bíblia, você conhece versículos. Então você diz: o que é que a Bíblia fala sobre casamento? Vamos lá. O que é que a Bíblia fala sobre impureza? Vamos lá. O que é que a Bíblia fala sobre pecado? Vamos lá. Mas na hora de colocar, ele informa, mas ele não transmite a vida de Deus. Você só transmite aquilo que você experimenta. Senão você só vai informar uma geração. E eu sei que o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Então eu não posso abortar o conhecimento da vida. Errais por não conheceres as Escrituras e nem o poder de Deus. É duas coisas, Beto. É as Escrituras e o poder de Deus. Ou seja, essa leitura, ela tem que promover o poder de Deus. Errais por não conheceres as Escrituras e nem o poder de Deus. Por isso eu posso ler as Escrituras e estudar as Escrituras sem conhecer o poder de Deus. O poder de Deus é pela vivência, irmãos. É pela experiência com Deus. Então o que é que Cristo é para mim? Cristo é meu Salvador? Cristo é meu libertador? Não, Cristo é meu provedor. Isto não é pleno conhecimento. Saber que Cristo é meu Salvador, saber que Cristo é meu libertador, saber que Cristo é meu provedor. Mas o que é conhecimento está aqui, versículo 11. Aqui não tem grego, nem judeu, circunciso, nem incircunciso, bárbaro ou cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Pleno conhecimento é você saber que Cristo é tudo em todos. Já não há mais medida. Cristo é tudo em todos. Pleno conhecimento é saber que nada está fora de Deus.
E tudo que não é Deus precisa de Deus. Nada está fora de Deus. Nada está fora de Deus, amém? Até aquilo que você acha que está fora de Deus. Então, deixa eu profetizar. Levante sua mão assim, meu filho. Por favor, meu querido. Deixa eu te ensinar uma coisa que eu tenho aprendido. Não peça nunca mais para Deus tomar o controle, porque Ele nunca perdeu o controle de nada. Nunca mais acrescente na sua vida de oração: Deus, ai Senhor, toma o controle de volta dessa nação. Toma o controle. Senhor, controla a tua igreja. Senhor, a Bíblia diz que Ele sustenta tudo pelo poder da sua palavra. Cristo, não peça para Cristo assumir o controle, porque Cristo nunca perdeu o controle. Então, não ore mais. Tem coisas que quando eu sei, eu não preciso mais pedir. Então tem coisas que eu já deveria estar vivendo e eu ainda estou pedindo: Senhor, rasga os céus. O Senhor diz: já rasguei. Senhor, rasga o véu. Deus diz: faz 2000 anos que eu rasguei. Senhor, envia teu Espírito. Já enviei. Eu estou pedindo coisas que o Senhor já fez. E por que eu não usufruo delas? Porque eu ainda não nasci de novo. Eu já nasci de novo, eu estou na igreja há 30 anos. Já era para ter nascido mesmo. Sabe quando que eu vivo pleno conhecimento de Cristo? Quando eu sei que não existe nada fora de Deus. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. O que acontece de bom na minha vida, se deu alguma coisa errada, eu não vou chorar, eu não vou reclamar, não vou brigar com ninguém. Eu vou orar e dizer: Deus, por que isso está acontecendo? É o Senhor que está no controle? Se é, tudo bem, não tem problema, perdi dinheiro, acabou, ok. O Senhor está me ensinando alguma coisa com isso? Estou, Luiz, estou te ensinando. Você estava muito ganancioso. Ah, tá, obrigado, valeu. Pronto, aprendi. Se eu leio que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e andam segundo o seu propósito, então se eu ando segundo o seu propósito, eu não posso ter medo de perdas, de decepções, de ofensas, de maus tratos. Eu não posso ter medo de nada de ruim que acontece comigo, porque se eu estou no propósito de Deus, eu quero acreditar que todas as coisas cooperam, porque está escrito, e eu acredito nisso. Aleluia. Ai, Senhor, me renova. Senhor, me renova. Esses dias eu orei para uma pessoa aqui, ela disse: pastor, fui renovado hoje, eu voltei a orar em línguas. Deixa eu te falar, renovação não é voltar a falar em línguas. Renovação não é fazer mais ou saber mais. Renovação é você ver Cristo claramente em cada ação da sua vida. Renovação é você agir e Deus está lá. Você não sentiu nada, Vanessa, não deu um arrepio, não deu nada. A sua mente, até você às vezes meio duvida. Você diz: meu Deus, será que era de Deus mesmo? Mas você está vendo que todas as coisas estão contribuindo para a sua vida ficar mais parecida com a vida de Cristo. Aleluia. Então nós oramos em línguas, chapamos mesmo. A gente bebe aqui bastante, não é? A unção vem, a gente para tudo. O irmão vai fazer oferta e diz: irmão, dá 2 minutinhos aqui que Deus tem uma palavra. Ok, tudo isso é glorioso. Mas renovar, irmão, é você ter clareza no que você faz, no que você tem, no que você é. E tudo que você faz, tem e é, você vê a mão de Cristo. Conhecer mais claramente é crescer a cada dia no relacionamento, é crescer em renovação, é cada vez mais estar apaixonado por Ele. Eu tenho que entender que cada profissão, cada pessoa tem a sua forma de movimentação, e eu posso estar crescendo naquilo ali e não prestando atenção. Então, segunda a sexta, eu trabalho naquilo que eu, na minha vida secular, né? Na pseudo vida secular que eu tenho. Aí no sábado eu vou para a igreja, no domingo eu sou crente. Aí depois de amanhã eu vou trabalhar. O primeiro dia é legal, porque você sai daqui cheio.
Aí segunda, mas segundo meio-dia, no primeiro BO que você tem para responder, para resolver, pronto. O Espírito Santo já ficou em casa. E aí a gente fica secularizando a nossa vida, né? O que é que você faz? Eu tenho uma empresa e eu sou crente. Irmão, não existe vida secular. Eu sou um homem de Deus. Eu sou uma mulher de Deus que tem uma loja. Eu sou um homem de Deus que tem um caminhão. Eu sou um homem de Deus que tem um trabalho. Amém? Não existe vida secular. Para quem vive a vida de Cristo, tudo que você faz, você tem que manifestar a Cristo. Eu tenho que entender isso. Amém? Que cada profissão tem a sua linguagem humanista e terrena. O vendedor precisa vender, o cobrador precisa cobrar, o motorista precisa dirigir, o estudante precisa aprender, e assim por diante, porque cada profissão tem a sua linguagem. Mas, querido, toda profissão pode ser conduzida por Cristo. Se eu trabalho com uma mentalidade que a minha cosmovisão, eu estou ali para transformar algo. Deus me levou para aquele lugar para transformar algo. Então, Deus pode contar comigo, porque eu estou ligado com aquilo que Ele quer fazer. Sabe o que Paulo dizia quando ele ia fazer alguma coisa? Pai, abre os olhos do meu entendimento. Abre os olhos do nosso entendimento, para que quando ele escrevia, ele dizia: eu oro para que Deus abra os olhos do vosso entendimento, para que vocês creiam e entendam o que eu estou escrevendo. Porque Paulo não escrevia para a carne. Quando você escreve para a carne até zomba. Mas quando você escreve para o Espírito, por isso você vai lidar na igreja. E aí eu preciso tocar num assunto sério. Você vai lidar com isso na igreja, com pregadores que pregam na carne e pregadores que pregam no Espírito. Porque quem prega na carne vai querer sempre prometer algo para você, sempre dizer que você vai ganhar alguma coisa. E quem promete no Espírito sempre vai dizer que você vai perder algo. É muito melhor lidar com o pregador da carne, porque ele diz: quem veio buscar a sua bênção? Todo mundo levanta a mão e diz: então receba a sua vitória. Porque a carne quer bênção, a carne quer sofrer. Você acha que a carne quer sofrer? A carne vem para a igreja. Você acha que a carne vem na igreja para apanhar? Não, a carne quer uma boa palavra. A carne quer ouvir uma música boa, ela quer até chorar, se for legal ela chora. Porque Paulo tinha uma linguagem apostólica, que era divina, que era espiritual, que era eterna. Por isso, irmão, falta verdadeiros apóstolos no Brasil. Falta sim verdadeiros apóstolos que geram uma linguagem espiritual para a igreja, não terrena, que não só prometam coisas. Você vai crescer, você vai prosperar, Deus vai te dar vitória, Deus vai te abençoar, tudo isso já acontece, vem no pacote, irmão, de um homem que anda com Cristo. Amém? Tudo isso vem no pacote. E aí, quando nós pregamos na carne, nós estamos preparando pessoas para ir morar no céu. Quando Deus quer que a gente baixe os desenhos do céu para aplicar na nossa empresa, que Deus baixe os desenhos do céu para aplicar na nossa igreja, que eu baixe os desenhos do céu para aplicar na minha adoração. Porque se eu estou certo, e acredito que estou, a oração é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Então eu não posso preparar você para ir para lá, sem antes ensinar você o que você tem que atrair para cá. Você está me entendendo? Essa loja é uma bênção, esse negócio é uma bênção. Por que é uma bênção? Porque eu estou ganhando dinheiro? Não, porque foi Deus que me deu. Tudo que Deus me dá é uma bênção. E mesmo que ainda não esteja me dando dinheiro, porque se está só me dando dinheiro, mas não é bênção na minha vida, significa que quem governa é Mamon, não é Deus. Pegou? Sabe o que é bênção na minha vida? É aquilo que Deus me dá. Por isso, quando Adão diz: foi a mulher que tu me deste, ele está dizendo: abençoada. Não vamos entrar no casamento agora não. Vamos falar de outra coisa.
Então, venha teu reino, seja feita a tua vontade. E nós ficamos julgando, esse homem aqui não é de Deus, aquele homem ali é de Deus, esse aqui é mais ou menos, aquele ali é cheio do Espírito. Eu não deveria julgar as pessoas se elas são ou se elas não são de Deus. Eu deveria estar preocupado se elas já nasceram de novo ou não nasceram de novo. Porque quem não nasceu de novo ainda não pode ser bênção, irmão. Mas eu vou na igreja, mas eu já nasci de novo. Pegou isso no seu espírito, irmão? Amém. Nascer de novo, querido, é mudar a sua cosmovisão, mudar a sua mentalidade. Eu não vou na igreja buscar a minha bênção. Já falei e vou repetir: bênção não é uma coisa que você pega, é um lugar que você entra e vive na bênção. Mesmo perdendo, você está ganhando. Se a Bíblia diz que os últimos são os primeiros, que os loucos é que são sábios, que o pobre é que é rico, que o fraco é que é forte, então, você já viu que no reino às vezes você perde para ganhar? E você pode estar na terra ganhando para perder. Nós precisamos entender a cosmovisão. Jesus está ali sentado e diz assim: por que vocês estavam me procurando? Onde eu estaria mais? Eu não estaria aqui cuidando dos negócios do meu pai? Jesus era menino, irmão, e já estava cuidando das coisas que ele veio fazer. Homens que já aceitaram Jesus, mas continuam sendo maus, continuam sendo cruéis. A minha pergunta é: esses homens já nasceram de novo? Não. Está aqui, nós lemos: fazei, pois, morrer a vossa natureza, pois essas coisas vêm a ira de Deus, e sobre ela, e sobre os filhos da desobediência. Nela vocês andavam em outro tempo, quando a vossa vida era dominada por elas. O Senhor está dizendo assim: agora você não é mais dominado por isso, porque você entregou sua vida para Cristo. Hebreus capítulo 10, versículo 14, pegou? Com uma só oferta, ele aperfeiçoou para sempre os que vão sendo santificados. Ele morreu na cruz e venceu a guerra para você, mas todo dia você acorda e tem uma batalha. A batalha pela vida, a batalha pelo recurso, a batalha pela criação dos filhos, a batalha pela solidez do casamento, a batalha, todo dia você tem uma batalha. Amém? Aí você perde uma batalha num dia, Luiz. Um dia você se deu mal, você fez a escolha errada e se deu mal, perdeu uma batalha, pronto. Aí você acha que perdeu a guerra. Não, a guerra não foi você que lutou, a guerra Jesus venceu na cruz. Por isso que quando você luta, ele diz que você é mais do que vencedor. E aí você perde uma batalha e acha que acabou a guerra. Não, você criou uma falsa linha de chegada. Você perdeu uma batalha, mas a guerra não acabou. Por quê? Então eu vou lutar a guerra. Não, a guerra você não luta, porque ela já foi vencida. Você luta as batalhas. Então eu não luto para destruir o diabo. Não, o diabo já foi vencido na cruz. Você luta para destruir o velho homem que está aí dentro de você. Então eu não vou pegar o Satanás. Não, Jesus já pegou ele para você. Não. A pessoa com quem você tem que lutar é você. Esse cara ruim que está aí dentro, essa mulher ruim que está aí dentro, orgulhoso, soberbo, prepotente, cruel, mau, que acha que todo mundo está errado, só ele está certo. Afinal de contas ele é crente. Afinal de contas ele aceitou Jesus, ele ora em língua, ele lê a Bíblia. Não, esse cara é você. E é isso que a presença de Deus faz. Por isso que quando Jesus vem, quando Cristo se manifestar, ele vai mostrar você para você mesmo. Por isso que quanto mais você ora, mais inútil você se sente.
Quanto mais você ora, mais inadequado você se sente, porque à medida que você vai orando, você vai entrando no coração de Deus, e você vai vendo qual é o padrão de Deus de pureza, qual é o padrão de Deus de santidade, qual é o padrão de Deus, oh meu Deus, de relacionamento, qual é o padrão de Deus financeiro, qual é o padrão de Deus de casamento, Deus tem um padrão. Deus não é deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deus tem um padrão, e à medida que você vai entrando nele, você vai descobrindo o padrão dele. Aí você olha para Deus e diz, meu Deus, é esse padrão? E aí você olha para você diz, eu não vou conseguir nunca. Ele diz, fica tranquilo, eu já venci para você. Quando eu olho para você, eu não vejo você, eu vejo Cristo. O sangue de Cristo que te cobriu de todo o pecado, de todo o mal. E quando eu olho para você, eu não vejo a sua bondade, eu vejo a bondade de Cristo. Por isso, quando Cristo se manifestar, se prepara, meu irmão. Então você está orando, irmão, pela cruz o céu foi ou não foi aberto? Pela cruz o véu foi ou não foi rasgado? Pela cruz o reino veio ou não veio? Mas o homem carnal ainda está orando para que isso aconteça. Por que ele quer que isso aconteça? Porque ele não consegue receber isso no seu espírito. Porque ele acha que prosperidade é ter muito dinheiro. Não, prosperidade não é ter de tudo, é não sentir falta de nada e não trocar Cristo por outra coisa. Então, quando eu entendo isso, então eu posso ter dinheiro, porque o dinheiro não vai me ter. Quando eu entendo isso, eu posso ter tudo, porque tudo que eu tiver não me terá. E eu só vou poder ter aquilo que não pode me ter, que não compete com Cristo pela minha vida. Por isso que ninguém pode servir a dois senhores. Agora, depois que você passa pela conversão, passou pela cruz, o que é que Paulo dizia depois que ele passou pela cruz? Ele dizia assim, nós estamos sentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. O cara estava preso, ele estava sentado na cadeia. Ele dizia, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. E o cara do lado olhando, mas ele está na cadeia. Por isso que quando um homem que nasceu de novo, que é convertido, fala algumas coisas, nem todos é compreendido. Irmão, por isso que a internet virou octógono, né, de carnais e espirituais. Saia de lá, irmão, não vai discutir com ninguém lá não. Se você nasceu de novo, não adianta você tentar enfiar na cabeça de um carnal que você tem experiência com Deus. Você vai entrar na vaidade, você vai entrar no orgulho, porque ter experiência com Deus não é motivo de orgulho, não é para você vender os seus produtos na internet. Se você tem experiência com Deus, você tem a obrigação de botar isso na mesa para que todo mundo possa comer. Você está me entendendo? Se você entendeu algumas coisas que eu não entendi, põe na mesa para mim. Isso aqui nem família, quando sabe que o mercado está em promoção, já viu? Eles dizem, lá o bistec está em promoção. Aí vai a família toda para o bistec, aquela festa. Aí na outra semana, não é o bistec, é o copo forte. Família é assim, eles descobrem as promoções e um fala para o outro. Então, se você achou uma coisa boa, bota na mesa, facilita para todo mundo. Amém? Aí você fica, não, quem quiser vem a mim e beba. Quem quiser vem a mim e coma. Não, meu irmão, achou, bota na mesa. Reparte com 7 ou com 8, porque tu não sabes o mal que virá sobre a terra. Lança teu pão sobre as águas. Depois de muitos dias tu acharás de novo. Aí à medida que você vai soltando, vai vindo mais. Amém? Você está me entendendo? Deixa o rio correr. Amém, irmãos? Irmão, se você está melhorando a sua performance, mas não está melhorando a sua busca, significa que nós não nascemos de novo. Eu não posso melhorar minha performance se eu não melhorei minha busca. Você pode estar quebrando seus próprios recordes de jejum, de oração no monte. Agora minha campanha de 7 dias no monte. Você pode estar quebrando seus próprios recordes. Se você não nasceu de novo, isso só fortalece o seu orgulho religioso. Porque um homem e uma mulher que nasceram de novo, quanto mais oram, mais inútil se sente. Quanto mais ora, mais inadequado se sente.
Porque mais perto de Deus você vai chegando. Você olha para você e diz: cara, como que Deus pode usar alguém como eu, que tem vontade de dar um soco naquele cara lá, que tem vontade de... como que Deus pode usar alguém como eu? Deus disse: eu não uso você por causa de você, eu uso você por causa de Cristo. Ele rasgou o véu, foi Ele que baixou o céu na terra, foi Ele que me encheu de graça, amém? Pleno conhecimento é isso. Por isso que Ele diz: não mintais uns aos outros. Não mentir um para o outro. Quando eu li isso aqui, eu pensei que era conversa mentirosa, contar uma mentirinha. Não mentia um para o outro é não falar uma coisa para o outro que Deus não diz. Não colocar um peso sobre ele que Deus não mandou eu colocar. Deus mandou eu colocar o peso sobre mim, porque as mãos do Senhor não estão encolhidas que não possam te abençoar, nem os seus ouvidos não estão abertos que não possam te ouvir. Foram as nossas iniquidades que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mentir para você é dizer que Deus está mandando você fazer, quando Deus está dizendo: eu não estou mandando ele, estou mandando você. Mentir para o outro é colocar peso sobre ele, quando Deus não mandou colocar peso nenhum. Então, se eu não nascer de novo, eu não vou conhecer as realidades de Cristo. Eu vou estar sempre preso ao meu corpo ou à minha alma. Minha pergunta é: Paulo tinha medo de Roma? Paulo tinha medo de Roma? Por quê? Porque ele tinha nascido de novo. Paulo tinha medo do sistema? Não, porque ele tinha nascido de novo. Paulo tinha medo da religião? Paulo tinha medo dos judeus? Paulo tinha medo de alguém? Não, por quê? Porque ele nasceu de novo. Paulo conversava de igual para igual com o rei, com governantes, algemado diante deles, e Paulo conversava de igual para igual. Por quê? Porque Paulo não estava ali defendendo as suas ideias, ele estava ali tentando salvá-los. Então entenda isso: Paulo não tinha medo de Roma, ele só tinha medo de uma coisa: que o povo fosse enganado, que o povo não soubesse a unção que tinha, o poder que tinha. Ele chegou a dizer: eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, engane alguns de vocês também. Então, querido, a linguagem de um homem e de uma mulher de Deus muda depois que a gente nasce de novo. Um homem e uma mulher de Deus que passou, que foi crucificado com Cristo, ele não está falando só de graça, ele está falando de poder de Deus. Ele não está preso só na misericórdia. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Irmão, saia da misericórdia. Misericórdia você já usou para te salvar, ok? Aleluia, glória a Deus. E eu sei que por causa dela nós não somos consumidos. Mas avança, irmão, segue, vá para diante. Vai salvar pessoas por aquilo que você foi salvo. Paulo dizia: eu esqueço das coisas que ficaram para trás e avanço para que estão diante de mim. Eu prossigo para alcançar aquilo porque fui alcançado por Cristo. Tem pessoas, irmãos, que falam a verdade, mas não vivem a verdade. Quando você vive a verdade de Cristo, você não vai precisar nem falar, as coisas vão fluir. Então eu quero declarar, irmãos, eu quero declarar em nome de Jesus, recebe se você quiser e puder, que Deus vai levantar estirpes de profetas que nasceram de novo. Porque, irmão, é necessário que os profetas nasçam de novo. Principalmente os profetas, Fábio. É necessário. Por quê? Porque um velho homem, ele profetiza a você. Se um velho homem não nasceu de novo, ele profetiza para o outro velho homem. Ele não profetiza para uma pessoa que nasceu de novo. Se o velho homem profetiza a você, ele profetiza no seu velho homem. Agora, um homem que já passou pela cruz, ele não alimenta profecias terrenas. Um homem que já foi morto na cruz, crucificado com Cristo, ele não sustenta profecias terrenas, aonde o beneficiado é só quem recebe a palavra. Deus não tem plano com o velho homem. Deus não tem plano com os velhos homens.
Por isso é necessário nascer de novo. Ele deu tudo a Cristo, e se eu estou em Cristo, tudo é meu também. Pessoas que não nasceram de novo, ainda que sejam evangélicas, estão sempre correndo atrás de profetas que também não nasceram de novo, porque eles profetizam na carne. E profetizar na carne não é profetizar um engano, não é dizer que Deus vai te dar e quando Deus não vai te dar. Profetizar na carne é profetizar ao prazer da pessoa, a ambição da pessoa. Profetizar na carne é profetizar na ambição da pessoa, não é profetizar no propósito da pessoa. E eu quero declarar que Deus vai levantar uma estirpe de profetas crucificados que nasceram de novo. Amém? Irmão, você não pode levar a cruz sem passar por ela. Você não pode salvar se você não foi salvo. Um homem carnal não agrada a Deus, irmãos. Por isso Paulo diz: nós precisamos fazer a nossa natureza morrer. Quando um verdadeiro homem ministra, ele não desperta avareza nem ambição. Quando um homem ministra, ele desperta, sabe o que? Quebrantamento. Ele desperta arrependimento. Ele desperta lágrimas. Quando um homem espiritual ou uma mulher espiritual ministra, ele não desperta ambição. Você não sai da igreja com vontade de ficar rico. Você sai da igreja com vontade de entregar tudo e dizer: meu Deus, eu preciso voltar para Cristo. Um homem espiritual, uma mulher espiritual, quando ministra, não gera ambição, não gera vaidade. Sabe o que gera? Gera arrependimento, gera lágrimas. Por isso que o culto para mim não é aquele que você sai alegre com o pregador, é aquele que você sai triste com você mesmo. Quando a palavra entra e você diz: meu Deus, e agora o que é que eu faço? Deus diz: nada. Apenas me obedeça, porque eu já fiz o que você precisa. Eu já deixei o céu aberto para você. Eu já rasguei o véu e você pode entrar. Amém? Pelo novo e vivo caminho, pelo sangue da nova aliança, pelo véu que foi rasgado, você pode entrar. É para você também esse benefício. Nós vivemos nos extremos: graça de mais ou graça de menos. Até rimou. Escreve isso. Nós vivemos em dois extremos: ou graça de mais ou graça de menos. Espero que acordemos. Aleluia. Fazer um rap com Felipe Vilela. Glória a Deus. Pessoas que ministram na carne, que profetizam na carne, ainda são órfãos. Se não passaram pelo sacrifício da cruz, ainda estão ministrando no espírito do mundo. E o espírito do mundo vai gerar ambição, vai gerar vontade de ter, mais do que vontade de se tornar. E esse é o grande perigo da igreja. É uma pessoa ter. Não tem coisa pior que pode acontecer na vida de um homem, é ele ter sucesso numa coisa que Deus não aprova. Porque quanto mais sucesso ele tem, mais aprovado ele se sente. E Deus diz: eu não lhe conheço. Não foi eu que fiz isso por você, e não foi eu que te dei isso. Eu não escolhi essa vida para você. Essa foi a sua ambição que escolheu. Pastor, o senhor está dizendo que eu não posso ficar rico? Claro que não. Até porque se você não quiser seu dinheiro, dá para mim que eu gasto. Não é, o problema não é esse. O problema não é ter ou não ter. O problema é o que eu estou me tornando por aquilo que eu estou fazendo. Quem realmente eu sou por aquilo que eu faço. Quem eu estou me tornando por ser um pregador conhecido. Quem eu estou me tornando por uma música que Deus me deu que explodiu no Brasil. Quem eu estou me tornando pela empresa que se tornou a maior da cidade. Quem eu estou me tornando por aquilo. Que tipo de homem eu estou me tornando. Porque se aquilo que Deus me deu não está me tornando parecido com Cristo, é melhor não ter. Porque Deus me chamou para ser alguém parecido com Cristo. Em toda a escritura ele vem dizendo: haja em vós o mesmo sentimento, tenha a mente de Cristo, faça o que Cristo fez.
Assim como eu amei e me entreguei por vós, façam vocês o mesmo. Ele está sempre me convidando. E ele sabe que não tem desculpa agora para mim, porque agora eu tenho um padrão a ser seguido. O padrão é Cristo, cheio de amor, cheio de ternura, cheio de vontade de servir, cheio de vontade de ajudar as pessoas. Esse é o meu padrão, é o padrão de Cristo. Um homem que passa pela cruz, irmãos, que é cheio, uma mulher que nasceu de novo, esse sim ministra pelo Espírito de Deus. E você vai saber quando você estiver ouvindo alguém que ministra pelo Espírito de Deus ou ministra pelo Espírito do mundo. Porque quem ministra pelo Espírito do mundo sempre vai dizer que você precisa ter uma coisa que Cristo já te deu. Não. Quem ministra pelo Espírito de Deus sempre vai dizer: já é seu. Já é seu. Você precisa pegar. Você precisa entrar. Você precisa ir. Você precisa fazer. Porque não, mas você já recebeu. Já está com você. Porque se o Espírito que ressuscitou Jesus vai nos ressuscitar também, o mesmo Espírito que foi enviado para nós, que habita em nós, se parte de Deus já habita em mim, eu não tenho desculpas para não me tornar alguém parecido com Cristo, a não ser que eu não queira. Não, eu quero viver minha vida, pastor, depois eu me acerto com Deus lá em cima, vamos ver. Aí ok, aí você vai viver por prazer, aí ninguém pode te ajudar. Nem Deus. Tem 2 ladrões ao lado de Jesus na cruz. Um quis, o outro não. Um quis descer da cruz, Jesus não deu atenção. O outro quis entrar no reino, Jesus conversou com ele. Deus não pode ajudar quem quer descer da cruz. Ele só ajuda quem quer entrar no reino. Dar uma cesta básica para você, alguém pode dar. Ajudar você financeiramente numa necessidade, alguém pode fazer. A prefeitura faz. Mas dá a vida eterna. E a vida de Cristo, e a vida do reino de Deus, nem Luiz Hermínio pode te dar. Nenhum pregador dessa terra pode te dar. Só Jesus pode te dar. E se você quer Jesus, esse é o momento. Você ouviu o Evangelho. Eu posso até orar por você, mas eu não posso abençoar a sua vaidade. Eu não posso abençoar a sua ambição. Eu não posso abençoar aquilo que Deus não governa na sua vida. Vou te amar, porque Deus não me permite escolher. Eu tenho que amar a todos. Por isso que você veio aqui hoje, para ouvir o Evangelho. Só Jesus pode te dar vida eterna. Cristo é tudo em todos.